É claro que depois de diversas técnicas conhecidas e apresentadas, é possível utilizar uma ou mais de uma para alcançar os resultados de custeio das atividades, dos pacotes ou até mesmo do projeto. E a apresentação dessas atividades, dos seus custos, ela tem sido feita em função das planilhas que nós temos utilizado. Mas é possível também apresentar esses custos de uma outra forma, dentro da forma gráfica. Abandonamos a planilha e usamos o modo WBS Chart, que apresenta a EAP. Eu vou configurar o modo de apresentação com o nome do que está sendo produzido. Vou selecionar o componente de custo analogia, que foi o que a gente mais preencheu, e vou colocar também o componente de custo reserva. Antes de analogia, eu posso escrever custo R-cifrão e reserva R-cifrão, dimensionando. Na administração não colocamos nada, mas na casa, no chão e na parede, nós incluímos valores e esses valores foram calculados e eles são totalizados em um nível maior até chegar ao projeto. É possível então ver a estruturação do custo por uma estrutura, por outra estrutura e por quantas estruturas tiverem sido definidas no nosso projeto. É uma outra maneira de nós vermos a estrutura analítica. Chama atenção muito para a palavra analítica, porque analítica significa desmembrada, destrinchada, enquanto que a sintética significa compactada, aglutinada. Ou temos uma estrutura analítica bem detalhada, e aí seria composição analítica do custo. E nesse caso, composição analítica com a componente de reserva. Ou estimativa sintética do custo. Composição analítica, composição menos detalhada, mas ainda assim garantindo as totalizações. Fechamos o processo de estimativa de custo, processo de estimativa de custeio das atividades e classificação, como já foi visto antes. Se muito detalhado por conta da alocação em cada um dos elementos de custo que compõem o conjunto e, consequentemente, entender o custo total. O centro de custo agora começa a fazer mais sentido, porque no centro de custo, e eu vou eliminar esse centro, não vou acrescentar, vou acrescentar mais um centro aqui chamado custo total e geral. Nesse centro de custo total e geral, eu vou colocar todos os componentes individuais para a composição do custo, e não aqueles componentes criados para outra forma de custeio, como análise de fornecedores, análise de reserva, análise paramétrica. É claro, eu coloco também todos os materiais que existirem, caso eles tenham utilização desse campo componente de custo. Dessa forma, eu posso apresentar aqui o cost componente, chamado
o centro de custo, chamado custo total geral. Só vai aparecer, é claro, se eu pedir para calcular. Agora nós temos o custo total analítico, na composição analítica, e agora, além de ser analítica, ela é detalhada. Em função disso, eu vou gravar o modo 070. Vou gravar o modo novo como 070A, que é a alocação de componentes de custo mais totalização. Assim nós temos um modo, tem que preservar. Assim eu tenho o modo 70, onde eu aloquei todos os componentes, e eu posso ter um modo 70A, onde eu vejo a totalização desses componentes. Poderia fazer custo total de investimento, custo total de operação, custo total de despesas. E montar várias representações de custeio aqui. Entramos agora no processo da montagem do orçamento do projeto ou do entendimento que o custo já aprovado, os níveis de gastos já aprovados e detalhados, passam agora para serem analisados sobre outro aspecto. Quando se vai fazer o dispêndio, quando se vai gastar efetivamente o valor aprovado, quando custo significa orçamento. E, uma vez definido o mapa de dispêndio, o fluxo de dispêndio ao longo do tempo, mais uma vez temos que submeter à aprovação. A elaboração do orçamento do projeto prevê técnicas como agregação dos custos, que nós já fizemos, uma análise de reservas, que nós já fizemos, mas agora em função do tempo, uma estimativa paramétrica de como esse dinheiro deve ser gasto, isso é uma técnica que a ferramenta não suporta, e por fim, pelo conceito de dotação orçamentária ou averbação, nós vamos reconciliar, ou seja, compatibilizar os gastos com os financiamentos internos do projeto. Não confundir financiamento do projeto com pagamentos realizados pelo cliente. São coisas distintas. Definir o plano de desembolso agora é parte do nosso trabalho. E essa curva que aparece na forma de um S começa a ser agora explorado pela ferramenta na unidade 7. Vamos ver aqui a análise da alocação dos componentes de custo. Com todos esses custos alocados por elemento de custeio, nós chegamos a um custo total do projeto, e aí continuamos falando em custo. E vemos que, como os elementos serão gastos ao longo do tempo, e o tempo define uma programação de realizações e uma programação de entregas, podemos concluir que todo esse valor não será gasto no mesmo dia, será gasto ao longo desses períodos de tempo aqui. Então, o entendimento do orçamento se faz melhor quando nós solicitamos que seja gerado um relatório gráfico para mostrar que o custo total geral, então é componente, é custo cost center, o custo total geral, total, será apresentado por semana
ou por mês, vamos botar por mês, e na forma não acumulada. O que for acima de zero será para nós azul, o que for abaixo de zero vermelho. Vou pedir para mostrar os valores para dar maior entendimento de que nós temos 34.337 gastos dessa maneira. Não é gasto tudo de uma vez, nem é gasto tudo ao final. O custo agora é apresentado na forma de orçamento, dispêndio ao longo do tempo. Eu vou eliminar as colunas aqui desnecessárias para dar um ganho maior de tela e visualização. Observa que o valor total é gasto ao longo do período nessas quantidades, aumentando um pouco pelas propriedades a altura do gráfico e podendo verificar os valores que foram totalizados mês a mês, podemos dizer que esse é o fluxo de desembolso do projeto. É o fluxo de gasto do projeto ao longo do tempo. Para a produção da Casa Feliz, temos esse dispêndio programado, planejado. Mais uma vez, pelo botão direito em Contents, ou Conteúdo, nós verificamos que é mensal, incluindo o planejado, não o acumulado, do centro de custo total geral. Se nós víssemos a mesma coisa por semana, teríamos uma distribuição de verba semanal, possivelmente com pagamentos semanais. Pagamentos semanais dos serviços prestados, dos materiais consumidos, da mão de obra utilizada. É comum avaliarmos o orçamento mensal. Fluxo de desembolso, nessa visão, é muito conveniente para aqueles setores envolvidos que liberam recursos para o projeto. Liberar recursos para o projeto é falar que temos uma linha pontilhada que prevê uma reserva de dinheiro para ser gasta ao longo do projeto. Gasta ao longo do projeto dentro de um período. O que seria, então, essa curva de valores ao longo do tempo? Seria o valor acumulado do dinheiro gasto ao longo do tempo. O valor acumulado do dinheiro gasto ao longo do tempo mostra, de uma certa forma, o quanto já se gastou até o momento, o quanto já se produziu até o momento. Então, se nós trabalharmos com o acumulado, nós vamos ver que ele tem uma semelhança a um S. Para ver o S com mais precisão, apenas de forma ilustrativa, eu vou mostrar o gráfico por hora, sem mostrar os recursos, os valores dos recursos. A gente vê então aqui uma distribuição muito que apelativa, mas de um S. Há um pequeno gasto no começo, tem uma contribuição, uma alavancada maior no meio e, ao fim, ele terminaria de forma mais suave. Isso é a ideia da representação desse S aqui. Esse S que eu estou mostrando é o S do planejado. Enquanto que o pontilhado seria o dinheiro que foi fornecido para o pagamento dos valores desde o início do projeto até um determinado momento onde o dinheiro fornecido, o valor fornecido, a verba fornecida estaria esgotada nesse ponto
e a partir desse ponto um novo aporte seria feito para garantir o pagamento dessas despesas, consequentemente para a produção dessa etapa do projeto, e assim em degraus a dotação orçamentária, o financiamento, o empenho da verba para pagamento de contas seria feito. No nosso caso aqui, se não acumulado, apresenta um mapa, não do dia a dia, né? Mas um mapa mês a mês dos valores necessários. Valores necessários, nesse caso, então, conveniente mostrar os valores. Valores necessários para apoio ao projeto. Então, a cada mês, um degrau seria fornecido, um valor seria fornecido. Esse valor fornecido geraria uma curva, que na verdade seria representada por um degrau de aportes período a período. Esses aportes, esses financiamentos podem ser representados nessa ferramenta também, como vamos ver mais tarde. Dessa forma, o uso do gráfico é interessante para a casa toda ou até mesmo para o objeto contratual. Apenas gráfico, com as mesmas referências que acabamos de ver, só que não é da casa feliz, da fase objeto casa, é objeto contratual. Os valores necessários mês a mês da casa, é claro, são diferentes dos valores mês a mês do projeto. Por exemplo, a casa começa a ser construída em maio, mas em abril já temos uma verba de 771, provavelmente para atividades que são afetas à administração. Então, esse gráfico mostra o desempenho da produção, consequentemente, o fluxo financeiro, o fluxo de verba necessária para apoio dessa produção. Nós podemos colocar o gráfico um sobre o outro, de forma acumulada, e, através do biombo horizontal, nós apresentarmos o que for interessante. E com o botão direito pressionado, podemos trazer um gráfico para baixo ou para cima. Botão direito em Contents, podemos pedir para que a cor de um seja diferente da cor de outro. Podemos também representar no mesmo gráfico, eliminando esse aqui. Podemos apresentar no mesmo gráfico várias grandezas. O centro de custo ou o componente de custo geral, ao mesmo tempo. Aqui nesse caso, o componente de custo no seu consumo, ou no seu total, que seria entrada e saída, balanço. Como nós só temos consumo, custo total. O custo total geral vai ser azul e o custo geral vai ser um outro azul. No mesmo gráfico, então, podemos ver o fluxo de dispêndio desses dois elementos. Um é o centro de custo e o outro é um elemento de custo. Claro que o elemento compõe o centro, poderíamos então assim ver diversas informações. Aqui, na forma gráfica. Porém, se nós fizéssemos na forma de tabela, custo total geral e o componente de custo geral
consumo ou componente de custo geral total, centro de custo total geral, por mês, apenas o gasto do período, configurando o relatório para mostrar, por exemplo, informações como total, acumulado e saldo, colocando como referência principal o parâmetro, que é o centro de custo, e à direita apenas a data, pedindo para que seja apresentado só os elementos que nós pedimos, sem expandir o centro de custo. Nós encontraríamos uma tabela. Essa tabela, por princípio, traria o custo geral e o custo total geral. Custo geral, custo total geral. Da Casa Feliz tem essa distribuição, que nós já vimos na forma gráfica. 771, 5.013, 7.794, e aqui no final a soma, porque eu pedi para mostrar a soma da linha no relatório de toda essa linha. Essa soma só tem sentido na linha do projeto. Por quê? Porque quando é trabalhado no nível do centro de custo, eventualmente dá soma dobrada dos valores. Então nós temos aqui o fluxo de desembolso de forma planilhada do custo total geral, que é o nosso centro de custo principal. E temos também custo geral em função do que foi escolhido, 420, 25, 28, e a soma total, mais uma vez lembrando que, se totalizado no próprio elemento, haverá uma distorção. Se nós exportarmos essa planilha para o Excel, aqui nós vemos elemento a elemento. Todos os elementos. Todos os elementos que foram apresentados para a geração do relatório. Se nós exportarmos para o Excel, vamos encontrar a mesma informação, podemos até ocultar onde está, deixa eu fazer novamente, essa aqui fica, essa aqui vai embora, ocultando. Essas aqui ficam e essas aqui vão embora. E administrar a mesma informação com os gráficos do Excel. Claro que tem que administrar direitinho. Esses números aqui não estão compatíveis com o formato. Então nós temos que administrar isso aqui para poder gerar no Excel o mesmo gráfico que nós tivemos aqui. Mas, como a ferramenta já disponibiliza o gráfico,
talvez não seja necessário lançar a mão do Excel. Para não ver tanto detalhamento da composição analítica do custo, é possível minimizar o nível, comprimir o nível desejado e daí solicitar o relatório. O mesmo relatório seria apresentado agora com menos detalhes, mantidas, é claro, as informações totalizadas dos conjuntos. Menos detalhes, mesmo relatório, que pode até ser salvo, guardado, registrado, como se fosse um modelo. Casa Feliz tem esse fluxo de dispêndio para o elemento custo geral e tem esse fluxo de dispêndio para todos os gastos, que é um centro de custo total geral. Total está aqui, confere com o total já calculado e, de forma pontual, atende aqueles que vão patrocinar e colocar, aportar dinheiro para custear todos os períodos de produção do projeto. Custo total geral. Da mesma forma que nós já fizemos para ele, esse custo período a período, podemos fazer para o custo acumulado, aquele que geraria a tal curva S. Botão direito, relatório, só que dessa vez acumulado. E aí nós teríamos os valores acumulados até chegar ao final, que por acaso é o final, dispensando então dessa maneira a necessidade de, no relatório, peguei o diagrama, no relatório, dispensando a totalização. Porque no final já teremos o valor totalizado. E a partir daqui, mais uma vez chamando o gráfico do Excel, podemos montar essa mesma curva no Excel. Essa curva aqui não tem uma semelhança tão grande quanto o S que nós descrevemos aqui, mas que fique claro que a curva S é uma consequência do acúmulo e da distribuição dos recursos ao longo do tempo. Eu vou utilizar esse aplicativo para mostrar, ou tentar mostrar, a ideia da curva S, a sua origem e o comportamento meio que padrão de um projeto. O projeto ele começa com pouco trabalho no início, ou zero, se for possível falar assim, e termina com zero trabalho, ou pouco trabalho ao final. Mas durante o seu desenvolvimento, e basicamente lá pelo meio do seu desenvolvimento, a quantidade de trabalho produzido, a quantidade de coisas, e envolvimentos e recursos é muito grande. Daí nós temos um comportamento quase que de um ciclo de vida, onde há um início, um meio e um fim, onde o meio é mais intenso e mais ativo. Agora, isso faz com que nós tenhamos, pelo nosso relatório, valores necessários a pagar esse projeto, custear esse projeto, financiar e patrocinar esse projeto, valores periódicos, conforme o gráfico que nós desenvolvemos. O fluxo financeiro de gasto está aqui. Provavelmente o fluxo financeiro
de investimento, tem que acompanhar. Então, para esse gasto, nós deveríamos ter um apoio financeiro. Para esse gasto, nesse período, um apoio financeiro. E assim, a cada período, um valor de financiamento, não confundir com o pagamento de um cliente, mas o valor do financiamento interno para garantir o pagamento dos gastos do projeto seriam feitos de forma síncrona, garantindo um fluxo econômico de entrada e saída de recursos do projeto. Bom, se nós falamos que o valor do período representa o gasto, podemos dizer também que se acumulássemos os valores ao longo do tempo, em função do que já foi produzido, ou seja, a integral dessa curva, seria alguma coisa com esse aspecto, do começo ao fim, ou seja, do nada até o fim, teríamos no fim todo o trabalho produzido ou todo o valor gasto. E, pelo comportamento da curva, nós teríamos alguma coisa nesse sentido, onde há um gasto que cresce e é alavancado por conta do meio do projeto e, ao final, o crescimento é amortecido, digamos assim, em função da redução do trabalho do projeto ao final. O que nós temos, então, é que, ao final do projeto, temos o gasto completo do projeto, acumulado, ou o custo total sendo confirmado e realizado. Enquanto que no começo do projeto não temos nada produzido, explicando então o nada gasto no início do projeto. Daí a curva S ser originada, o gráfico acumulado ser originado, e o somatório das partes período a período que está sendo despendido para pagamento e custeio das despesas do projeto. É claro que, em cima de um patrocínio, para que esses gastos sejam pagos, foi o caso da nossa lembrança de a cada gasto em vermelho termos uma contribuição para o seu financiamento, para seu patrocínio, e aí, digamos, a dotação orçamentária, a verbação, seria feito antes. Vamos colocar então aqui, em função de linhas, que no primeiro dia do projeto eu precisava desse valor, para que quando chegasse aqui, vou até repetir, vou dar um zoom. No primeiro dia do projeto, eu precisava desse valor, para que quando chegasse aqui nesse período, eu tivesse com as minhas contas pagas. Depois eu preciso de um outro valor, desse tamanho, que chegando aqui, desse tamanho, que chegando aqui, me daria as contas pagas. Depois eu precisaria de um valor desse tamanho, que chegando até o final do período, me daria as contas pagas. Depois, um valor desse tamanho. E assim, sucessivamente, esse valor de patrocínio em forma de escada estaria representando o aporte financeiro, enquanto que as barras coloridas em azul representariam os dispêndios do período. A curva representa o valor acumulado. Então, se nós tivéssemos
analisando essa linha riscada, poderíamos dizer que o patrocínio, economicamente falando, chegaria no início do período, enquanto que a despesa acontece ao longo do período e que ao final do período eu teria expendido esse valor. Logo, o patrocínio poderia ser dito que acontece no começo do período. Então, a cada começo de período, eu teria um patrocínio que fosse compatível com a despesa do mês.